quando foi a última vez que você fez algo novo, algo diferente na tua vida? Tenta pensar no teu comportamento, nos teus pensamentos, nas tuas emoções, nas tuas reações ao longo do dia de hoje, de ontem, da semana passada, do mês passado. Hoje eu quero falar então sobre padrões psicológicos. Geralmente, na maior parte do tempo, a gente acaba se repetindo, a gente acaba desenvolvendo hábitos, desenvolvendo padrões de pensamento, de comportamento, e isso leva também a padrões de emoções que se repetem. Né? A nossa mente funciona de uma forma a privilegiar a formação de padrões, né? A formação de hábitos. Por quê? Bom, evolutivamente, desenvolver comportamentos que se mostrem seguros de alguma forma foi muito importante, né? Para que a gente possa sobreviver enquanto espécie, para conseguir se alimentar, para conseguir fugir de predadores, para conseguir evitar riscos, para sobreviver de uma forma geral, né? Então o que acontece é isso. O nosso cérebro ele vai formando caminhos, né? São sinapses que vão se repetindo e essas sinapses vão se consolidando. À medida que eu faço de uma determinada forma, de novo, e de novo, e de novo, né? O resultado foi minimamente favorável, aceitável, eu tendo a fazer isso de novo, e de novo, e de novo. E aí esse caminho vai ficando automático. Eu não preciso ficar refletindo sobre isso. Não precisa passar por um processamento cognitivo maior esse comportamento. Ele simplesmente se repete para caminhar, para dirigir, para falar. A gente não precisa ficar pensando em cada detalhe, em cada movimento que a gente vai fazer para conseguir executar esse padrão. E a gente vai criando hábitos. A gente costuma fazer as coisas em horários semelhantes, numa ordem semelhante, de um jeito semelhante. Agora, vamos lá, isso tem vantagens e desvantagens. E vale a pena a gente dar uma pensada nisso. Enquanto vantagem, tem toda essa questão evolutiva. Quanto mais a gente pratica qualquer situação, melhor tende a ser o nosso desempenho naquilo, também por esse automatismo. Então é altamente vantajoso em vários aspectos. Mas não é só vantajoso, como quase tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. O automatismo ele faz com que a gente se repita. Né? E se a gente não prestar atenção, a gente vai fazer a vida inteira as coisas do mesmo jeito. E provavelmente existem jeitos melhores para fazer algumas coisas, né? Até porque esses padrões eles começam a se estabelecer a partir da nossa infância. A gente começa a criar esses padrões de comportamento a partir da forma como nós somos criados, da forma como as coisas vão acontecendo na nossa vida, eventos importantes, situações traumáticas, consequências de cada situação, tudo isso vai aumentar ou diminuir a probabilidade de eu repetir um determinado comportamento. E à medida que esse comportamento vai se repetindo, sejam, por exemplo, comportamentos de enfrentamento, comportamentos evitativos, comportamentos de fuga, comportamentos compensatórios, isso tende a se consolidar, isso fica muito forte, e aí passa a ter às vezes a sensação de que tem que ser assim. Eu sou assim, eu não consigo ser diferente, porque quando eu vejo, eu já fiz de novo. Né? Agora vem um ponto importante, não precisa ser sempre assim. É difícil mudar um padrão, mas é possível. É trabalhoso, mas é valioso. Qual é a chance de um padrão que eu lá na minha cabecinha de criança comecei a criar e que automatizei ali entre a minha infância e adolescência, qual é a chance dele ser perfeito? Qual é a chance dele não ter falhas? Dele não poder ser aprimorado? É muito baixa, quase nula. Né? Então, se a gente para olhar os nossos padrões, não é que eles sejam necessariamente errados, ruins, né? Mas muito provavelmente eles podem ser aprimorados, eles podem ser melhorados. Né? Então, essa é a boa notícia. Né? Como eu falei, é difícil, mas é possível, e não só é possível, como é bem importante. Mas como é que eu faço isso? Bom, é possível fazer isso sozinho, com reflexão, né, com busca de conhecimento, mas é muito mais difícil e não precisa ser feito sozinho. Esse é um dos grandes papéis que a terapia pode executar na nossa vida. Um olhar treinado de um profissional, né, que está ali vendo de fora a situação, entendendo padrões de comportamentos e pensamentos mais comuns entre as pessoas, ele já de repente acompanhou situações semelhantes com outras pessoas e que conseguiram dar uma resolução. Cada pessoa é diferente, não quer dizer que o que funcionou para um vai necessariamente funcionar para o outro, mas pelo menos serve de parâmetro para a gente olhar formas diferentes de ver a situação. De repente, esse profissional ele tem muito mais chance de perceber o que está funcionando e o que não está funcionando.
com muita frequência a gente não enxerga isso. Eu estou aqui de dentro, não, para mim é assim mesmo, é assim que funciona. Né? E às vezes alguém de fora vai dizer, cara, mas olha só, percebe que isso acaba trazendo a tal consequência para ti com alguma frequência, que esse teu comportamento, esse teu padrão, ele é responsável por esse tipo de situação que te incomoda, que te trava de alguma forma, que te boicota na tua vida de alguma forma, né? E a partir do momento que a gente percebe isso, a gente pode, na terapia, construir em conjunto alternativas e formas de executar essa alternativa, até porque não é só o se dar conta que a pessoa vai sair conseguindo fazer tudo diferente, não é um comportamento que está acontecendo ali há 20, 30, 40, 50, uma vida inteira. Da mesma forma, ele está muito fortalecido, aquela sinapse ela está muito forte. Para tu construir um novo caminho, né? Um novo conjunto de sinapses aqui, é uma competição difícil, né? Tu tem uma coisa muito mais forte aqui para uma coisa nova, ainda frágil, ainda se consolidando. Agora, com suporte, com apoio, é possível fazer isso. Até que tu acha um caminho que tu vê que claramente funciona melhor. E aí tu consegue, através da atenção, da consciência, da tua percepção, do teu entendimento de aquele caminho funciona melhor, tu consegue mais e mais vezes seguir esse novo caminho, esse novo modo de funcionamento. E isso vai naturalmente formar um novo padrão. E tudo aquilo que era difícil antes, fica mais natural, fica mais automático. Eu crio um novo automatismo que me leva mais por esse caminho, entende? Então, esse é um ponto muito importante. A gente não precisa estar com uma patologia, a gente não precisa estar com um alto grau de sofrimento para poder ter um benefício de uma terapia. A gente tem padrões, a gente tem processos que se repetem ao nosso dia a dia e que dificilmente eles vão ser perfeitos, eles podem ser aprimorados. Por que não investir nisso? Por que seguir fazendo tudo da mesma forma, tudo do mesmo jeito, a vida inteira? Por que não começar agora a plantar uma sementinha que eu vou necessariamente colher frutos ali na frente? Eu quebro um padrão que não está tão legal, isso provavelmente repercute nas minhas relações sociais, profissionais. As pessoas provavelmente a partir disso passam a se relacionar diferente comigo também. Eu passo a perceber coisas que eu não estava percebendo, porque era automático, eu não era acostumado a olhar para aquilo de uma forma a questionar, eu simplesmente seguia. Agora eu percebo, eu questiono, eu posso aprimorar, eu posso modificar. Dificilmente a gente vai achar um investimento que tenha tanta importância assim, né? Quantas coisas que a gente gasta o nosso dinheiro por algo mais imediato e às vezes até para manter esses padrões, né? Em termos de consumismo, em termos de ter um pico de dopamina ali, porque eu comprei uma coisa e eu estava me sentindo mal e aquele pico de dopamina me acalma, me alivia, me distrai de uma situação que está me incomodando. A gente cria caminhos de distração, né, para fugir daquele problema, mas ele volta logo ali adiante. Quando eu percebo o padrão, eu lido com ele. Né? Se por um lado isso é mais desconfortável no primeiro momento, isso é muito mais saudável e preventivo. Então, hoje a ideia era justamente isso, tentar trazer um pouquinho, né, sobre padrões de comportamento, né, sobre como a gente funciona de uma forma automática boa parte do tempo. Isso faz com que a gente às vezes nem perceba o tempo passando, nem perceba o dia acontecendo, a vida acontecendo. Isso faz com que a gente reincida em comportamentos que não estão tão legais assim, não tão perfeitos e às vezes nem tão saudáveis, né? E que estão nos mantendo presos em um lugar onde a gente não quer estar. Quando a gente percebe isso, a gente pode buscar ter mais clareza, tá? Aonde que eu quero estar? Qual é a vida que eu quero ter? Qual é a pessoa que eu quero ser? E aí, a partir disso, eu consigo enxergar quais são os passos que podem me aproximar disso, né? E o mais importante, a gente não precisa fazer isso sozinho. Existe todo um suporte que a psicologia, que a psicoterapia pode trazer, né, para quem está buscando essa jornada. E a minha motivação profissional, entre tantas, é isso, é poder fazer parte desse processo, enxergar as pessoas trilhando esse caminho, atingindo esses objetivos, evoluindo na vida, né? E sentir que eu pude fazer parte disso. Então, quem quiser me dar a oportunidade, o privilégio de participar desse processo, fica à vontade, pode mencionar, tem os contatos aí nas minhas redes sociais, no meu site, fica tudo aí junto nessa postagem também, né? Agradeço novamente pela atenção, né? E convido a todos, não precisa ser comigo, faça terapia, tudo tem o seu tempo. Vai amadurecendo isso, vai consumindo conteúdos que possam te ajudar a refletir, vai lendo, vai te aprimorando, até que tu te sinta preparado, né? Tu te sinta maduro para entrar nesse processo e eu tenho certeza que não vai te arrepender. Valeu, um abraço.